Antimatéria na área, direto da nebulosa M78 para falar de Ultraman Arc que estreou na última sexta-feira. 36ª série dos heróis de luz que protegem a Terra de todos os monstrões aí que sempre estão ameaçando. É um ano especial, né? Esse ano, além, né, da estreia do Ultraman Arc, também temos aí o aniversário, né, de 15 anos de Ultraman Zero. Né, o Ultraman Zero foi aquele que muitos dizem que começou aí, né, a nova geração de heróis, a New Generations Heroes, mas que na verdade começou em 2013 lá com Ultraman Ginga, e o termo passou a ser usado depois aí com Zero e todos os outros Ultras que vieram, X, Orb, Dido e tudo mais. O termo mudou, né? Em 2021, uma convenção da Tsuburaya, eles mudaram esse termo para nova geração de Ultraman, deixando de lado aí essa alcunha de nova geração de heróis. É importante só ressaltar esse trabalho da Tsuburaya de criar aí uma cronologia tão longeva e que se completa e que tem retcons, mas retcons só para alimentar a gente de mais conteúdos legais, né? Então, vamos começar a falar um pouquinho de Arc. Arc foi criado, né, o conceito do Arc pelo diretor Takanori Tsujimoto, né, que dirigiu alguns episódios de X, Taiga, Trigger, Z, Decker, e pelo designer, esse sim, né, famosaço, Masayuki Goto, que tem aí, né, nada mais ou nada menos que a criação do Ultraman Zero e o Belial no seu currículo. Nos esboços preliminares ali, quando os caras começam a discutir, pô, como é que vai ser esse novo Ultra e tal, tinha muitas anotações mostrando que esse Ultra deveria ter as cores do arco-íris. Ainda bem que não saiu desse jeito, né? Mas a dupla, né, Takanori e Goto conversando, resolveram dar aí o seu próprio toque mágico nesse Ultra, dando um visual mais voltado ali para os Ultras da Era Show, Ultraman, Ultra Seven, Jack, Taro, Ace, né, e um pouquinho ali de cor preta e tal, dando uma mexida, deixando ele muito mais classicão, né, com esse visual mais, podemos dizer assim, até retrô, mas que tem um certo toque de modernidade. E a única coisa que ficou, né, dessa ideia, né, do arco-íris foi ali, né, o arco que dá o nome à série Ultraman Arc. Eles mantiveram esse círculo de luz, né? Esse círculo que eu vou falar um pouquinho dele mais pra frente, mas é importante também falar sobre o roteirista, Jun Tsushita. Ele tem uma curiosidade, ele dirigiu Ultraman Zone. Ele tem no currículo vários episódios perdidos de Z, Decker, Blazar, Trigger, e é a primeira vez dele como escritor principal. Olha, acho que ele vai fazer um bom trabalho. O primeiro episódio foi ao ar, né, como eu falei, na sexta-feira passada. O episódio chama Arc to the Future, né, Arco para o Futuro, né, foi exibido já diretamente mundialmente, olha aí, Toei, mundialmente, no YouTube oficial da Tsuburaya. Tá sempre às sextas-feiras à noite. O segundo episódio vai ao ar hoje. Então, quando você estiver vendo esse vídeo, ou ele já foi pro ar, ou ele vai estar passando. Então, se ele estiver passando, você assiste o Arc, depois você vem e assiste a gente para você. Se você tiver em dúvida se você vai assistir o Arc ou não, então você assiste a gente aqui e aí na sequência já vai e assiste o episódio. A série se passa na cidade de Hoshimoto, né? E é legal que ela já começa com uma certa curiosidade, porque para quem não é familiarizado com a franquia Ultra, normalmente as séries começam com um acidente ou começa com o hospedeiro do Ultraman ali mostrando ali, né, a sua primeira transformação. Arc tem essa curiosidade de não acontecer assim. Arc já mostra meio que um flashback, né, do dia dos kaijus, um dia que os kaijus atacaram a Terra, e já começa falando de um gigante de luz que apareceu e que tá salvando ali sempre a população e tudo mais. Provavelmente, né, como diz o Deadpool, vai ter um flashback no segundo ou no terceiro arco da série ali para contar um pouquinho mais sobre o Arc, um pouquinho mais de como surgiu isso, mas a gente já é apresentado ali pro hospedeiro, que é o Yuma Rize, que usa o artefato Arc Cube para se transformar, né? O Yuma, curiosamente, ele desenhou uma versão, né, uma versão do que aparentemente é Ultraman Arc, com as escritas de o Strongest Hero, o herói mais poderoso, e que acaba dando um pouquinho de conotação a essa ideia da série de ter a questão da imaginação. É um tema também bastante recorrente em Tokusatsu, né? Já tivemos em Tokyuga, né, no Super Sentai, e em algumas outras séries que acabam, até o próprio Boom Boom já tem um pouco dessa questão
da imaginação, né, da criação. Curiosidade, né, o Yuma, ele é interpretado pelo ator Yuki Totsuka, que é o terceiro ator nipo-americano a interpretar o hospedeiro, né, a forma humana do Ultra principal numa série de Ultraman. O Girudan, falecido Girudan, Deus o tenha, que acabou, né, a gente perdeu ele recentemente, em Retorno de Ultraman, e Kani Kotsugi em Ultraman de The Ultimate Hero foram os outros que também são atores nipo-americanos e que também deram vida aí a um Ultraman. Se tem Ultraman, também tem aquela patrulha científica, aquela patrulha que tá sempre ali dando suporte pro Ultraman e que normalmente o hospedeiro acaba fazendo parte em Ultraman Arc, que é a SCIP, Scientific Kaiju Investigation and Prevention Center, né, que é uma equipe ali liderada pelo ator Koichihiro Nishi, que é um veterano de Tokusatsu, né, ele interpreta o chefe, né, da SCIP, o Hiroshi Ban, né, e que é um ator extremamente carismático. Tem algumas cenas aí no Twitter, andaram mostrando algumas cenas dele nos bastidores, ensinando o Yuma ali se transformar em a Bodyhead. É bem legal isso, e então é um veterano aí que eu gosto bastante e que, meu, tenho certeza que vai fazer uma grande diferença na série, né? Junto tem o ator Shokaneda, que interpreta Shuichido. Shokaneda é um novato, né? Ele é da Força Global de Defesa, né? A SCIP, ela funciona, como o próprio nome diz, mais como uma união de pessoas que trabalham para prevenir os incidentes dos monstros que vão atacar, para tentar ajudar ali a evacuar a cidade, dar suporte para a galera. E você tem a força de defesa, que é quem realmente tem o poder de ataque, tem os tanques de guerra, jatos, etc. E o Shuichido, ele é esse personagem que vem, né, para junto do pessoal da SCIP para dar suporte para eles, né? E finalizando, né, a Hinatsumi, que é interpretada pela Kaho Mizutani, e fecha aí o Yuma. E aí você tem a SCIP, os personagens humanos, porque também tem um robô, que é o Yupi, é um robô fofinho, assim, bonitinho, que acaba servindo de suporte para a SCIP, né? É um robô que eles se separam em duas partes. Na abertura já dá para ver que ele é um robô que ele tem uma parte de meio de dirigir também, de puxar ali a questão do truquezão, né, do carro, que sempre tem, essa série sempre tem carros, né, e que fazem parte aí da estrutura da série de Ultras, né. Agora vamos falar de monstros, né, cara. Monstros, por quê? Desde que eu comecei a ler sobre Ultraman Arc, existe uma promessa, né, de monstros novos, né, monstros que não são os monstros tradicionais, apesar que logo no começo, no flashback, né, que mostra ali, né, o dia dos Kaijus, já mostra o Red King e o Gomora, que são dois monstros classicões, né, do universo de Ultraman. Mas já nesse primeiro episódio a gente tem o Shangong, que é um monstro inédito, né, que é um monstro que está ali na Terra, e também teremos monstros, seres espaciais, como o caso do parasita UZ. O episódio, ele é focado em apresentar um pouco da SCIP, né, ele apresenta um pouco da especialidade de cada um dos membros. Você tem ali uma ameaça, né, que é a ameaça desse parasita espacial que acaba se juntando a um monstro que estava dormindo ali na Terra, um monstro que ele acaba consumindo cálcio, consumindo alguns minérios, fica gigante, e aí na sequência você tem a aparição do Ultraman Arc, de uma maneira bem legal também, porque ele aparece pro Yuma, né? Ele aparece depois de uma cena classicona assim, aparece pro Yuma, né? E fala, Yuma, aí o Yuma olha pra ele e fala, você vai me emprestar seu poder de novo? E aí os caras fazem aquela troca, ele se transforma no Ultraman Arc, que tem um jeito de lutar bem diferente do Blaza, que a Blaza tinha todo aquele lance meio tipo violentão, de gritar, de pular. Ele é um também mais estiloso, assim, mais classicão, com uma grande quantidade de ataques laser. Tem a serra do Ultraman classicaço, tem o tirozinho do Ultraman Jack, tem uma série aí de estilo de luta mais lembrando os Ultraman clássico mesmo, assim, né, de dar pancada, de dar aqueles chutes. De maneira geral, gostei bastante da luta, gostei bastante de como o Arc foi apresentado, gostei muito do elenco, né, o fato de você ter ali o Koichiro Nishi,
né? Dá uma segurança ali pra série, dá um ar de, pô, isso vai ser divertido, né? O elenco em si, né, no primeiro momento demonstrou uma certa química. Isso é muito complicado em elenco, né? Sabe que às vezes o elenco se reúne, mas não dá essa liga, né? Como diria o Cleiton, esse topeiro pra ficar tão legal. Gostei bastante dessa ideia de monstros inéditos. Acho que o Ultraman é uma franquia que tem muito para entregar dentro desse universo de monstros. É legal você ter os monstros clássicos, eu adoro uma série desses monstros clássicos. Torço para ter o Botan, aparecer um Zeton, apesar de já ter nesse primeiro episódio ele é um monstro que acaba se assemelhando um pouquinho a ele, mas é legal você ter monstros novos, ter uma coisa ali um pouquinho diferente, na expectativa para ver um pouco desse mistério, né, do dia cair, do dia dos kaijus, né, como isso aconteceu. E também um pouco curioso para saber da onde vem o Ultraman Arc, né? Vocês que acompanham o Ultra, ou se vocês não acompanham, o Ultraman tem toda uma mitologia de planetas, né? Diferentes, da onde vem outros Ultras, né? Tem L77, tem O50, tem uma série de outros planetas de onde, né? Mais recentemente foi apresentado o planeta do... Ai, caramba, esqueci o nome dele. Tava o nome na minha cabeça aqui, esqueci. Recentemente foi apresentado o Ultraman Regulus, né? Ele vem do planeta D60, também luta em estilo marcial diferente. Então, enfim, né? O Ultraman tá sempre apresentando pra gente novas coisas e tem aí uma grande quantidade rica nessa cronologia que torna o Ultraman, pra mim, de longe a melhor franquia de Tokusatsu de todas. Então, se você tá curtindo o Ultraman Arc, se você já viu, deixa pra gente aqui nos comentários. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com esse review e falar pras pessoas, olha, o Haterman, a galera do Antimatéria tá falando de Ultraman Arc, quem sabe a gente no anime faz uns reviews mais completos aí, contando um pouquinho mais da mitologia dos Ultras, contando um pouquinho mais sobre o Ultraman Arc. Marca o sininho lá, compartilha que é importante pro nosso conteúdo se tornar relevante e a gente continuar fazendo conteúdo para vocês, beleza? Obrigado pela atenção até agora, até o próximo programa. Valeu!